Ya, ya. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de Semana del Plástico. Siguiendo con nuestra agenda, damos inicio a la quinta conferencia del primer día de nuestro evento, que lleva por nombre Polímeros especiales que hacen la diferencia en nuestras vidas, presentada por Adriano Goncalves de ScienceCo. ScienceCo es una compañía de materiales avanzados enfocada en desarrollar soluciones innovadoras en química y materiales, incluyendo polímeros especializados, compuestos, surfactantes, aditivos para baterías eléctricas, hidrógeno verde y biotecnología. Cuenta con más de 13.000 empleados, 62 plantas industriales y 12 centros de investigación y desarrollo en aproximadamente 30 países alrededor del mundo. Adriano es el Customer Technical Development de ScienceCo. Es químico de formación con más de 30 años de experiencia en procesamiento de polímeros y desarrollos técnicos para diversos segmentos de mercado, como empaques de alta barrera, healthcare, automotriz, aviación y coatings. Antes de dar paso a ScienceCo, les recomiendo que sus preguntas las pueden ir escribiendo en el chat que está en su pantalla, en el cajón a mano derecha en la parte superior. Al final de la temática, nuestro conferencista responderá sus preguntas. Cualquier pregunta que quede sin responder será contestada por correo electrónico. También les recomiendo que en el menú a la izquierda de sus pantallas podrán acceder a la información de los conferencistas y agendar citas para conocer más de su portafolio. Adriano, adelante con la charla. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto participar de la Semana del Plástico en Colombia. Mi nombre es Adriano, estoy ubicado acá en Brasil y trabajo como desarrollo técnico de clientes para América Latina. Y en la charla de hoy vamos a hablar sobre las aplicaciones de polímeros de alto rendimiento en aplicaciones muy relacionadas a nuestra vida cotidiana, haciéndolas mejor. Bueno, estos son los temas que vamos a ver hoy. Primero, una introducción de la empresa ScienceCo, donde trabajo. Segundo, el portafolio de producto. Tercero, Diofam y Xan, que son materiales para barrera. Polímeros en aplicaciones en el mercado de cuidado con la salud. Y por último, aplicaciones en la construcción civil y bienes de consumo. Mira, ScienceCo es una empresa relativamente nueva, pero viene de un legado de 160 años construido por el Grupo Solvay, que es una multinacional pionera en la industria química, cuyas las tecnologías aportan muchos beneficios a nuestra vida cotidiana. Solvay decidió hacer una separación de los negocios a través de un proceso de spin-off, separando o portafolio de materiales commodities que se quedou com Solvay e todo o portafolio de materiales avançados se quedou com ScienceCo. Está dividido em dois mercados, que são os materiales e consumos e recursos. ScienceCo é uma empresa de 6,6 bilhões de euros. Estas são as vendas de 2024, onde 52% viene de las vendas do portafolio de materiales e 48% de las vendas dos portafolios de consumo e recursos. En la charla de hoy vamos a focar solamente en polímeros de alto rendimiento. Bueno, esta es la pirámide donde clasificamos los polímeros de acuerdo con sus propiedades. En la base de la pirámide tenemos los materiales commodities, en la parte central los materiales de ingeniería, y en el topo de la pirámide los polímeros de alto rendimiento. De la base hacia arriba hay un cambio de propiedades, las propiedades son superiores en el topo de la pirámide.
Quando digo propriedades, são mais propriedades mecânicas, mais resistência química e também mais propriedades térmicas. Bueno, nosotros manejamos todos os polímeros que estão em negrita acá no topo da pirâmide, que estão divididos em três grupos: os grupos dos materiais amorfos, o grupo dos materiais semicristalinos, é o grupo dos materiais elastoméricos e fluidos. Bueno, vamos a empezar com o grupo dos materiais amorfos. Então, temos a poliamida imida, nosso torlon. A temperatura de uso contínuo é 260 graus, é uma temperatura indicativa. É claro que há que mirar juntamente com os requisitos finais da aplicação, mas é solamente uma temperatura indicativa de uso contínuo. Abaixo temos o grupo de las sulfonas, composto por PPSU, PESU e PSU. Agora, cambiando para o grupo dos materiais semicristalinos, temos o PPA, PARA, HPPA e também o PPS. Composto também por o LCP, que é um polímero de cristal líquido. Agora cambiando para os materiais um pouquinho mais arriba, que composto pelo grupo dos poliéteres cetonas, que são materiais ultra avançados. Temos também o PVDC, que vamos a mirar adelante, que é um material para alta barreira. É o grupo dos materiais fluorados, composto por PVDF, PTFE e ECTFE. Agora, cambiando para o grupo dos materiais elastoméricos e fluidos, temos os fluorelastómeros e perfluorelastómeros e também os fluidos fluorados, muito utilizados em la indústria de lubrificação, entre outras. Como podemos mirar, é um portafólio muito amplo, é o portafólio mais amplo comparado com nossos competidores. Bueno, este é nosso portfólio eco, muito alinhado a suas ambições de sustentabilidade. Para a linha eco, temos as versões dos materiais que estão acá ubicados na área verde da pirâmide, composto por el PPSU e PSU, que são materiais amorfos, também juntamente com para HPPA e PPA, que são do grupo dos materiais semicristalinos, e também é o PPS. São materiais com contenido de base biológica e reciclado, tem baixa huella de carbono comparado aos grades standards, não há comprometimento de performance e asseguramos o suministro de matéria-prima para futuras gerações. Todo o processo é certificado por ISCC, que é um grupo certificador internacional, certificador de carbono. Bueno, agora vamos a ver PVDC, que é um polímero muito importante em nossa vida cotidiana, porque é um polímero onde assegura a barreira para medicamentos e também para alimentos, assegurando o prazo de validade destes medicamentos e também de alimentos. PVDC é um cloruro de polivinilideno, é um material que fabricamos a partir do dicloruro de vinilideno. Utilizamos um copolímero que generalmente é de base acrílica. A polimerização é hecha por dois processos, pode ser hecho por el processo de suspensão e também por el processo de emulsão, onde logramos fazer diferentes grados de PVDC, cambiando também a quantidade e o tipo de copolímero. Mira que
PVDC é diferente de PVC, são dois materiais diferentes. Mira que são moléculas muito parecidas, pero para o PVDC temos um átomo de cloro a mais, e claro, por conta deste átomo de cloro a más, tenemos también un átomo de hidrógeno a menos. Entonces, la entrada de un átomo a más de cloro mejora muchísimo la barreira do material. Vamos a ver as principais características. É um material que tem uma barreira muito segura, uma barreira muito eficaz ao oxígeno e ao vapor da água. Tem uma barreira muito efetiva também a olores. Previne a permeação de azeites e grasas. É compatível com um amplo rango de materiais. Tem todas as aprovações para o contato com alimentos e também com medicamentos. Tem uma boa integridade de sellado e é um material que pode ser reciclado por um processo de loop aberto ou loop cerrado. E também, muito importante, tem a mais baixa huella de carbono comparado aos polímeros de barreira encontrados no mercado. Mira, estas são todas as certificações que o nosso material tem. Então, as certificações para trabalho com alimentos, diretamente com alimentos, com medicamentos, com água. Por acá vamos a ver as diferenças de um PVDC polimerizado por suspensão e um PVDC polimerizado por emulsão. A primeira diferença do processo de suspensão é que a produção de PVDC é hecha com partículas maiores. E é um material generalmente que nós fabricamos para o processamento de extrusão. As principais características é que o material pode ser extrudado e também coextrudado com outros tipos de polímeros. É um material que tem uma boa barreira ao oxígeno e também ao vapor da água, boa transparência, bom rendimento de contração, printabilidade e cumpre com todas as regulações globais para o contato com alimento. Bem, nosso diafragma é nosso PVDC polimerizado por emulsão. A diferença é que as partículas são muito pequenas quando se hace a polimerização por emulsão. Então, o material é hecho em la forma de dispersiones aquosas. Então, é aplicado por via coatings. É um material como é o Ixan, tem uma barreira muito efetiva ao oxigênio e ao vapor da água, boa transparência, excelente termoformabilidade, que é muito importante para o mercado farmacêutico, para a produção de blisters. Tem uma boa integridade de sellado e cumpre também com todas as regulações globais para o mercado farmacêutico. Bueno, esta é uma tabla muito importante, onde comparamos a barreira ao oxígeno e ao vapor da água em diferentes tipos de polímeros. Mira que há polímeros que têm uma barreira muito boa ao vapor da água, pero não las tem ao oxígeno. E há materiais que têm uma barreira muito efetiva ao oxígeno, pero não las tem ao vapor da água. A diferença é que PVDC, mira cá, que tem uma barreira muito efetiva ao vapor da água e também ao oxígeno ao mesmo tempo. Isso é muito importante para o mercado de empaques em geral, para alimentos e também para o mercado farmacêutico. Mira cá, este é um exemplo
real de la contribución del PVDC en un empaque. Es un empaque de galletas que tiene un contenido de 3,6 de humedad. Es un contenido muy crítico. Entonces, en la primera opción utilizamos una película de 26 micrones de polipropileno bioorientado, donde logramos un tiempo de validade de 57 días. En el segundo ejemplo, tenemos la misma película de 26 micrones de polipropileno bioorientado, pero con un coating de PVDC con 1,5 micrones de espesor, que es básicamente esa estructura acá, donde tenemos película de polipropileno bioorientado y un coating de PVDC por acá de 1,5 micrones. Mira que logramos un shelf life, o un tiempo de validade de 84 días. Entonces, quase 30 días a mais de tempo de validar solamente com coating de PVDC. Entonces, mira que é um exemplo muito claro da contribuição do PVDC no empaque de alimentos. Empaque de alimentos, quanto maior a validade, temos também um impacto muito positivo em sustentabilidade. Bueno, vamos a ver las aplicaciones para o Wikizam PVDC, que es polimerizado por suspensión. Entonces, básicamente, el suministro es hecho en la forma de polvo, donde se procesa por extrusión. En la salida de la matriz, la sale en formato de una tubería, donde es calentada, y después, por acá, tenemos un proceso de bioorientación por sopro para la producción de las películas. Las estructuras típicas encontradas en el mercado generalmente son compuestas por polietileno, una capa de polietileno y EVA como un sándwich en las extremidades y una capa central de PVDC para garantizar la barrera. Las aplicaciones más importantes son para el empaque de carne, empaque generalmente de cortes de carne muy nobres, donde se necesita exportar, entonces hay que garantizar un tiempo de validade más extensos para que garanta que el material llegue, por ejemplo, en países que son muy lejos de la origen. También utilizamos para o empaque de quesos e também para filmes médicos, generalmente para as bolsas de ostomia. Por acá, o mais importante nessa aplicação é que os olores internos não permeiem para o lado externo de la embalagem. Bueno, para o diafragma PVDC, entonces es un material que el suministro es hecho a través de una dispersión acuosa, generalmente con 55 hasta 60% de sólido. Lo aplicamos en un substrato que generalmente puede ser PVDC, PET o polipropileno, y después, por un proceso de secado, le eliminamos la agua, entonces tenemos no final un coating depositado sobre la película, sobre el substrato de PVDC, desculpe, sobre el substrato de PVC, PET o polipropileno. Hay estructuras también en el mercado donde se puede tener una capa de polietileno para mejorar la flexibilidad. Para o mercado, generalmente de alimentos, utilizamos alrededor de 5 hasta 12 gramos de PVDC depositado sobre o substrato. Para o mercado farmacêutico utilizamos generalmente alrededor de 40 hasta 360 gramos de PVDC aplicado. Claro que depende do princípio ativo do medicamento
que necesita el empaque. Las aplicaciones más importantes son las aplicaciones en el mercado farmacéutico para un empaque de medicamento, o sea, los blisters. Es posible también la aplicación de PVDC sobre substratos de papel y es muy importante porque PVDC aplicado sobre substrato de papel con una gramaje hasta 5 o 10 gramos se puede ser repulpável en la industria papelera cuando el empaque regresa para el proceso de reciclabilidad. Bueno, ahora cambiando un poco, vamos a mirar las contribuciones de los polímeros de alto rendimiento en el mercado de healthcare, que están muy atrelados ao reemplazo de metales. Bueno, cuando trabajamos en el mercado de healthcare, generalmente estamos mirando las carcasas de equipamientos médicos, componentes de iluminación de salas quirúrgicas, microtuberías médicas, conectores em geral para equipamentos médicos, contenedores reutilizáveis, componentes de equipamentos quirúrgicos, componentes para equipamentos de sucção, carcaças de sensores, componentes de equipamentos portáteis, impulsores, cornetes, bujes e engrenajes. Bueno, cuando miramos estas aplicaciones, los requisitos son generalmente reducción de peso, buena propiedad de superficie, buena resistencia química por causa dos diferentes tipos de agentes sanitizantes, temperaturas muy bajas, amplio rango de temperatura, condutividade elétrica, bom rendimento de propriedades mecânicas, resistência ao calor e bom acabado. Generalmente, para este mercado, nós trabalhamos com nosso PIC, que é nosso Kitaspaya, que é ultra polímero, também com o PPSU, que é um material muito importante para o mercado médico, por ser um material muito resistente a processos de esterilização e possuir muita resistência química. Também com nosso ICSF, que é uma poliamida semiaromática que tem muitas propriedades mecânicas, onde o modo de elasticidade pode chegar hasta 28 GPa, que é muito para um material plástico. Também no grupo dos ultrapolímeros, o PEC, que é nosso Avaspire, que é um material também com muita resistência química e amplo rango de temperatura de serviço, com nosso UDEL, que é nosso PSU, Veradel, que é nosso poliéter sulfona, também do grupo de las sulfonas, e também nosso Solef, que é o PVDF, que é um material com uma boníssima resistência química também. Mira, esta es una línea del tiempo muy importante para nosotros, que hay aplicaciones muy importantes que empezaron desde 65, donde reemplazamos con mucho suceso las membranas de filtración de la sangre que eran hechas con acetato de celulose para polisulfona. É um processo que é muito importante e tem um impacto muito positivo em nossas vidas cotidianas para os pacientes que necessitam de um processo de hemodiálise. Este tipo de membranas também pode ser utilizadas para filtração de resíduos industriais e também para filtração de água. Depende da tecnologia que se está utilizando. Bueno, ahora en 88 la incorporación en nuestro portafolio de ICSF, que es la poliarilamida,
donde empezamos a reemplazar metales en la producción de instrumentos quirúrgicos de uso único. Es muy importante para aquellos que manejan, principalmente durante las cirugías, porque la reducción de peso impacta positivamente la precisión de utilización de este tipo de equipamiento. Bueno, en 1990 también una aplicación muy importante que fue el reemplazo de las cajas de instrumentación quirúrgicas por un material plástico, reduzindo muitíssimo o peso. É um polímero muito importante porque resiste a vários ciclos de esterilização e tem muita resistência química. Então, é um material utilizado há 30 anos no mercado médico. Bueno, em 2006 incorporamos em nosso portfólio Kitaspire e o Avaspire, PIC e PAEC, são materiais considerados ultrapolímeros que trabalham em temperaturas muito elevadas e têm muita resistência química, onde logramos trabalhar também no mercado de biofarma para a produção de vacinas. Mira que acá temos medidores de flujos hasta hoje muito utilizados neste tipo de mercado. Em 2012, um marco muito importante também, que donde introduzimos no mercado nossa linha Solviva, que é uma linha onde temos os materiais como o PIC, PIK, nosso PPSU e nosso PSU, que são materiais implantáveis que se pode implantar no corpo humano arriba de 24 horas. São fabricados em uma planta dedicada nos Estados Unidos e cumpre com todas as regulações para materiais implantáveis. Mira que cumpre com a ISO 3485, que é uma norma muito importante para esse tipo de aplicação. Em 2024, lançamos nosso portfólio Eco, que já é introduzido nos slides anteriores. Bueno, esta é uma aplicação muito importante, que são as cajas de instrumentação cirúrgica. É uma aplicação muito importante acá em Brasil e em outros países também, por conta da redução de peso. Bueno, o reemplazo de alumínio anodizado por acá, o material pode ser termoformado e também pode ser moldeado por injeção. Tem uma flexibilidade de design muito importante quando comparado aos metais, porque se utilizando um material polimérico, se pode ter vários tipos de colores e também vários tipos de designs, e também se reduz a quantidade de processos para a fabricação da caja. Bueno, a proposta de valor para esse tipo de aplicação é um material transparente, então é possível mirar toda a instrumentação quirúrgica dentro da caja. A contribuição em la redução de 60% a 50% do peso quando comparado ao alumínio anodizado. É um material que resiste a mais de 1000 ciclos de autoclave a vapor, que é muito prejudicial aos polímeros. É um material também que tem uma resistência química muito boa, trabalha em amplo rango de pH e é muito importante para esse tipo de aplicação, porque generalmente este tipo de caja, durante o processo de esterilização, entra em contato com diferentes tipos de agentes sanitizantes, então há que ter muita resistência química para suportar todos os ciclos. E o material tem uma excelente estabilidade hidrolítica, que é muito importante, porque o processo de esterilização é feito a vapor. Então, se
o material não tem uma boa resistência ao vapor, então sofre com o processo de hidrólise ao longo do tempo. E cumpre com a ISO 10993, que é uma norma que nos diz que não há migrações de produto perigoso para dentro de la instrumentação que necessita trabalhar. Este também é um caso de sucesso muito bueno que me gostaria de apresentar, que é um instrumento de uso único, muito utilizado em cirurgias de amígdalas e adenoides com eletrocauterização. Mira cá que em la punta há um dispositivo de eletrocauterização. É um reemplazo de metal hecho con nuestro XF, que es un material que tiene muchas propiedades mecánicas y tiene una buena fluidez en el molde. Y por acá es posible hacer la moldaje directamente sobre el metal. Entonces, el material puede ser sobremoldeado directamente en el metal. Mira que acá, nesta aplicación, tenemos una parte metálica donde se hace toda la inserción de hilos elétricos para o trabalho do processo de cauterização. Bueno, es una innovación porque, como ya he comentado, reduzindo o peso, mejora demasiado a precisão cirúrgica e a eficácia cirúrgica durante o manejo com esse tipo de equipamento. A proposta de valor é a redução de peso comparado aos metais. É um material que tem uma boa rigidez e também um flujo muito bueno em las cavidades do molde durante o processo de injeção. É um material que tem biocompatibilidade. É um material também que pode ser esterilizável por radiação gama. E muito importante que se pode ser se pode customizar o instrumento com diferentes tipos de colores. E neste caso, especificamente, o cliente optou por se utilizar um color azul para identificar onde se tem todo o processo de cauterização. Bueno, avançamos agora para o mercado de plomeria, onde os materiais plásticos são muito importantes também para reemplazar metais. Mira que em plomeria, generalmente para a condução de água caliente, se utiliza muito cobre. Então, há um aumento muito expressivo de cobre. Nós estamos mirando que em um ano, 2 anos, os preços de cobre vão subir muitíssimo no mercado. Então, por acá oferecemos uma alternativa muito boa, que são os reemplazos de conexões hechas em cobre por conexões hechas em polímeros. Bueno, por acá, em la primeira opção, temos uma conexão hecha em polisulfona para condução de água caliente. Então, é possível ter uma conexão de engarce, de expansão ou conexão a pressão, generalmente para o trabalho com PEX. Então, melhora muitíssimo o tempo de instalação. Isso é muito importante e também significa redução de custos em la obra, por causa da velocidade que se entrega a obra, trabalhando com conexões de polisulfona e PEX ou PERT também.
Los beneficios son la durabilidad porque no sufre con proceso de corrosión, la reducción de costo por causa de los precios que cambian mucho de cobre. Tiene todas las aprobaciones para el trabajo con agua potable. Si tiene una reducción del tiempo de instalación, no tiene plomo en la composición del material. Es un material que tiene una tenacidad muy grande, muy importante, y también un material que tiene baja deformación sobre tensión, porque es muy importante también para este tipo de aplicación, considerando que la agua está presurizada todo el tiempo. Bueno, también trabajando con las sulfonas, polifenil sulfonas, también con PPS, se puede hacer las conexiones a presión. Son conexiones muy fáciles de hacer la conexión. Cualquier persona puede hacer la conexión de ese tipo de design, con este tipo de design. El material tiene una elongación muy buena y también una baja deformación sobre presión. Este es un reemplazo de metales para los insertos metales, metálicos en conexiones, podendo ser reemplazados por PPS y también por el PPA, que es una poliamida semiaromática para altas temperaturas. Esse é um reemplazo muito importante porque se pode fazer a sobremoldagem diretamente sobre o metal. Então, reduzimos bastante o custo, porque generalmente as conexões metálicas para se utilizar juntamente com PPR são muito caras, necessita de um tratamento específico por causa da corrosão. É um material que tem uma boa estabilidade dimensional e também uma boa resistência à hidrólise para o contato direto com água clorada. Bueno, acá temos uma aplicação muito utilizada em muitos países, que é o câmbio de manifold que no passado hecho em cobre e reemplazamos para polisulfona, polifenilsulfona. Pode trabalhar com água caliente hasta 95, 125 graus e também muito apropriado para o trabalho com conexões com tuberias de PERT e PEX também. Bueno, reemplazo de metales, también un impacto muy importante en la reducción de costos, también una facilidad de instalación porque se puede ser crimpada, conexión a presión, y también tiene una buenísima resistencia al cloro por causa del agua clorada y oxígeno también. Hay aplicaciones también muy importantes en los medidores de agua, que se pode fazer também com diversos componentes que estão adentro e também em la carcaça, se utilizando este grupo de materiais PSU, PPSU, PS, PPA e HPPA. Bueno, agora cambiamos para as aplicações de bienes de consumo. Então, para este tipo de mercado, estamos mirando componentes de cafeteiras, de microondas, compresores, partes móveis como impulsores, engrenajes, bujes, também componentes para air fryers, coatings para ollas antiaderentes, componentes para lavadoras e também para processadores em geral. Os benefícios são, como apresentei no terceiro slide, nós temos amplo portafólio de produtos para o trabalho com todo este grupo de aplicação. Hasta há uma contribuição de hasta 40%
de redução de peso, reemplaçando metais por materiais poliméricos de alto rendimento, 25% de redução de custo comparado a peças metálicas e de vidro, porque se pode otimizar os processos fazendo o modelo por injeção. E há um acabamento muito bueno, hasta 20% mais alto comparado aos polímeros generalmente utilizados nesse tipo de aplicação. É muito importante que 90% de nosso portafólio é livre de BPA, que é bisfenol, para o contato com alimentos. Estas são algumas aplicações típicas, solamente para compartilhar com vocês. É uma aplicação muito boa, que é um reemplaço do marco do suporte da cafeteira por nosso Omex, que é uma poliamida semi-aromática de alta performance, logrando mais propriedades mecânicas para esse tipo de peça. Para Air Fryer, um exemplo de aplicação seria o anillo estrutural, é um reemplaço de metal por nosso Rayton PPS. Por acá temos uma aplicação muito interessante, que é um reemplaço de um polímero por um polímero de alto rendimento, que é o nosso Zyder, que é um LCP, um polímero de cristal líquido, um material muito importante para a fabricação de peças que têm um espessor muito baixo e um comprimento de fluxo muito alto. Então, é um material também que tem uma resistência térmica hasta 250 graus. E por último, uma aplicação muito boa também, que é o reemplaço do marco de la puerta de la lavadora. La verdad, disculpe, acá sería, me olvidé do nome, creo que es una bisagra en español. Entonces, é um reemplaço de uma liga de zinco por um polímero de alto rendimento, que é nosso XF, que tem propriedades mecânicas muito elevadas. Neste tipo de reemplaço, logramos hasta 20% de redução de preço da peça fabricada e uma redução muito expressiva também de peso da peça, reduzindo também os processos de fabricação necessários para a peça metálica. Generalmente, fazendo a peça por injeção, quando se tem a peça moldeada, a peça já está hecha para o trabalho, diferentemente de los metales que necessitam de processos secundários. Bueno, por acá encerro minha apresentação. Me gostaria de salientar que estou ubicado em Brasil, pero temos a representação de nosso equipo, que está ubicada em la ciudad de Bogotá, em Colômbia. Acá está o contato de Raíssa, que está ubicada em la ciudad de Bogotá, e também meu contato. Agora abro para as perguntas. Perfecto, Adriano, muchas gracias. Sí, señor, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el costo-beneficio del uso de estas resinas frente al metal? O custo-benefício é a redução de peso das peças. Reduzindo o peso das peças, se logra uma redução de custo no final. Generalmente, muitas vezes, os polímeros a la primeira vista são mais caros, pero quando se mira o processo como todo, com polímeros se tem uma flexibilidade de design, então se pode fazer um dibujo de uma peça nova, se pode reduzir massa, se pode acelerar processos, se pode reduzir processos secundários. Então, no final, o custo
de un polímero es más bajo comparado al costo de los metales. Cuando, claro, donde es posible hacer el reemplazo, donde los polímeros atienden los requisitos. Perfecto. Hay otra pregunta, Adriano. ¿Tienen alguna solución para el reciclaje de las aplicaciones multicapas PVDC más PP, PE o PVC, donde se mejora considerablemente las propiedades de barrera en el sector médico? Sí, sí, ya tenemos algumas rutas de reciclaje de PVDC. Son como 3 o 4 rutas que son rutas donde se hace la separación por solventes. Hay también la posibilidad de hacer la separación mecánica del PVDC por una nueva tecnología donde se separa las películas de PVDC en un flujo de películas de polietileno y también de polipropileno, logrando la separación de la película de PVC. Entonces hay diversas rutas. Es un tema que es que nosotros, si hay interés, puedes entrar en contacto con la Raíssa y Colombia y arreglamos una call para aclarar más, porque es un tema que se gasta un poquito más de tiempo para las discusiones. Pero sí hay diferentes rutas para la reciclaje de películas multicapas con contenido de PVDC. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Es posible realizar mezclas, blends, con otros termoplásticos como elastómeros termoplásticos de base estirénica, SBS, SIS, SEBS? Depende mucho de la aplicación. Lo que pasa que generalmente nuestro portafolio es un portafolio de materiales que trabaja, que la temperatura de procesamiento es más elevada que estos materiales commodities. Entonces, tenemos que mirar o que necesitas mejorar en términos de rendimiento y qué temperatura de trabajo necesita, porque una vez incorporada una resina de alto desempeño o alto rendimiento y una mezcla con polímeros commodities, hay una penalización por conta de las altas temperaturas de proceso de trabajo dos polímeros de alto rendimento, que generalmente estão arriba de 260 grados hasta 400. Pero podemos discutir los requisitos y mirar lo que necesita para entender si es posible o no. Perfecto, Adriano. Bueno, creo que no hay más preguntas en este momento. Entonces, bueno, no sé si quieras despedirte de nuestros asistentes. Y yo antes aprovecho para decirles que, bueno, primero que todo les agradecemos por estar aquí conectados. Esta es la última charla de esta jornada de la mañana. Retomaremos nuestras charlas después del almuerzo a las 2:30 de la tarde. Los esperamos. Te doy la palabra, Adriana. Bueno, gracias a todos que estuvieron conectados en la charla. Es un gusto para nosotros en Science School participar de la Semana del Plástico en Colombia. Eh, eh, ya dijo que tenemos nuestro equipo en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Estamos ah, todo el tiempo à disposição de todos para aclarar mais dúvidas. Dudas. Adriano, muchas gracias. A ScienceCom, muchas gracias y a todos nuestros asistentes. Feliz almuerzo. Ok, para ustedes. Bueno, Adriano, muchas gracias.
Creo que todo salió muy bien. La semana entrante les paso ya el reporte y el listado de la base de datos de los asistentes y de los registrados a la conferencia. Ah, buenísima, gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Feliz tarde, que estés bien. A ti también. Adiós.